Valeu, Maria. Brigadão. Coração para você. Decretação de preventiva pelo juiz errado, Elon. Vou dar esse exemplo para você. O entendimento da doutrina, e aí, assim, vou falar o meu entendimento também, tá? É uma nulidade relativa, mas o juiz pode declarar de ofício. Eu concordo com isso. Mas, igual eu tô falando para você, o entendimento majoritário, a regra geral, o que prevalece, é que a nulidade relativa ela tem que ser arguida pelas partes. Mas a doutrina, em outro sentido, a doutrina minoritária, em outro sentido, falando que juiz, em determinadas situações de nulidade relativa, pode sim decretar de ofício nulidade relativa. Exemplo que eu te dou, decretação de preventiva por juiz que é incompetente. Beleza? Eu acho, na minha opinião, humilde opinião, que a nulidade relativa, a depender do caso, pode ser decretada de ofício. E eu vou já fazer outro aprofundamento aqui da doutrina, dentro disso que o Elon colocou, no seguinte sentido, tá, gente? A nulidade relativa, e aí é majoritário, deve ser provado prejuízo. A nulidade relativa depende de prova do prejuízo. E a gente vai ver até um dos princípios, né, que é o princípio do prejuízo, que nenhum ato será declarado nulo se não houver prejuízo para as partes. Então, na nulidade relativa, deve-se provar o prejuízo. Nas nulidades absolutas, tá? Nas nulidades absolutas, o entendimento majoritário é que as nulidades absolutas, o prejuízo é presumido e não haveria necessidade de se provar o prejuízo. Agora quero chegar em jurisprudência. Tem prevalecido nos tribunais, principalmente no STJ e no STF, que mesmo no caso de nulidade absoluta, a parte tem que provar o prejuízo. Tem prevalecido nos tribunais, STF e STJ, que mesmo no caso de nulidade absoluta, o prejuízo, ele tem que ser provado, ele tem que ser demonstrado, ainda que seja nulidade absoluta, beleza? Então, há uma divergência da doutrina e jurisprudência. Doutrina em relação à nulidade absoluta, o prejuízo é presumido. Jurisprudência, mesmo em caso de nulidade absoluta, o prejuízo ele deve ser demonstrado, ele deve ser provado, beleza? Vamos lá, continuando. Última classificação e último vício em relação às nulidades é o vício da inexistência, é o defeito da inexistência. A inexistência, o vício, o defeito, ele é gravíssimo. Na inexistência, o vício, o defeito, ele é gravíssimo. É a maior gravidade dentre as nulidades. Na inexistência, o vício, ele é tão grave, mas tão grave, e a doutrina utiliza a expressão gravíssimo, que ele foge do possível jurídico. O desrespeito à formalidade legal, ele é tão grande, ele ultrapassa todas as formalidades, que é fora do possível jurídico. A doutrina chama o vício de inexistência de um não ato, porque ele nem pode ser considerado ato, de tão grave que ele é. Ele simplesmente tem que ser desconsiderado. Exemplo, uma pessoa que não tem OAB, que não é inscrita ainda na OAB e faz uma peça processual, faz uma queixa-crime e oferece. Ou seja, queixa-crime oferecido por quem não é advogado. Ou vamos colocar aqui, uma audiência que é feita, vamos colocar aqui uma audiência de instrução e julgamento, vamos supor que o juiz demora para chegar, aí o promotor chega e fala o seguinte, olha, o juiz está demorando demais, deixa que eu faça a audiência, eu faço a audiência aqui, beleza? Pergunto, gente, o promotor realizar a audiência no lugar do juiz pode? É válido isso? De maneira nenhuma. Uma pessoa que não é advogada, né, oferece uma queixa-crime, entra no processo sendo que ela nem é inscrita na OAB. É um ato inexistente. Tem que ser desconsiderado, ato gravíssimo, fora do possível jurídico.
Exemplo, outro, vamos colocar outra situação aqui, até envolve direito administrativo. Imagina, vigilância sanitária, ela vai numa loja verificar se os produtos estão ou não. Aí eu estou falando pré-processual, né? No caso, vou dar outro exemplo aqui, processual. Justamente, eu vou utilizar esse exemplo aqui, ô Elon, falso servidor, mas outro exemplo aqui. Imagina que a vigilância sanitária ela vai em determinada lojinha, vendinha, para fazer uma inspeção de rotina e aí vários produtos aí estão fora da validade. A vigilância sanitária falou o seguinte, olha, esses produtos aqui estão fora da validade. Sabe o que eu vou fazer? Além de fechar o seu estabelecimento, vou te prender. A vigilância sanitária vai e prende uma pessoa. Ou o caso que o Elon falou, falso servidor. Imagina que uma pessoa se passa por policial, começa a fazer ronda, dá baculejo nas pessoas e começa a prender essas pessoas. Ou seja, ato inexistente, fora do possível jurídico, além de ser crime, usurpação de função pública. Beleza? No caso do vício da inexistência, o ato ele tem que ser simplesmente desconsiderado, ele não chega a produzir efeito nenhum. Beleza? Dentro dessas classificações aqui, gente, irregularidade, nulidade relativa, nulidade absoluta e inexistência, tá tranquilo? Podemos continuar? Então, beleza, vamos lá. Até perguntar para vocês aqui, tá, gente, que eu não tô tão habituado aqui no Zoom. Normalmente, vocês têm quanto tempo de aula? Só para eu não ultrapassar aqui o que vocês estão acostumados. Porque, por mim, nós vamos até às 10. Só para saber mais ou menos quanto tempo de aula vocês têm, se vocês têm intervalo, como é que é. Acaba mais cedo. Mas, assim, 2 reuniões de 40 tem intervalo. Vocês querem parar agora? E a gente volta daqui a pouco? Vocês querem seguir direto? Direto. 40, 40, dá 1h20. Podemos ir até 8h30? E aí a gente finaliza? Pode ser? Então, bacana. Vou só acabar os princípios aqui. Então, vamos lá, gente. Falamos sobre as classificações das unidades. Giovaninha, eu vou postar mais tarde, depois que acabar a aula, mas para vocês responderem, tá? A partir de amanhã, até semana que vem, né? Eu não coloco prazo, mas eu vou colocar a pergunta, né? O questionário lá, mas vou colocar hoje mais tarde, né? Depois da aula, beleza? Mas fica tranquilo. Vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre alguns princípios que norteiam as nulidades. Vamos falar sobre alguns princípios que nos ajudam, né, que nos auxiliam a entender um pouco das nulidades e como que as nulidades acontecem dentro dos processos. Vamos lá. Primeiro princípio que eu queria falar com vocês é o princípio do prejuízo. E aí está lá no artigo 563 do Código de Processo Penal, artigo 563 do Código de Processo Penal. Esse princípio do prejuízo, e aí eu queria abrir um asterisco aqui e falar como que ele é em francês, porque ele é um princípio originário do direito francês, e eu só estou falando isso porque eu já vi em prova do MP e em prova de delegado o nome desse princípio. O princípio do prejuízo é chamado também de princípio do pas de nullité sans grief. Vou escrever aqui rapidão. Gente, desconsideram o meu francês, tá? Mas pas de nullité sans grief. Desconsidero o meu francês aqui. Não sei francês, né, gente? Mas é só para vocês saberem aqui. Princípio do pas de nullité sans grief. Obrigado, Alcibar, pronúncia corretíssima. Faltou fazer o biquinho, né? Pas de nullité sans grief. Ou grief. Enfim, não sei como é que é a pronúncia, mas
Pas de nullité sans grief. Princípio do prejuízo. É um princípio de origem francesa, né? Vem da França mesmo. E o que significa o princípio do prejuízo? Artigo 563 do Código de Processo Penal. Fala o seguinte: nenhum ato será declarado nulo se não houver prejuízo para as partes. Nenhum ato poderá ser declarado nulo se não houver prejuízo para as partes. O que diz esse princípio do prejuízo? Não há que se falar em nulidade, não há que se falar em anulação de ato, não há que se falar em anulação do processo, se não houve prejuízo das partes, se as partes elas não foram prejudicadas, certo? E isso faz até sentido, né, gente? Vamos pensar aqui, até no princípio aqui, vou sempre tentar relacionar princípios processuais para vocês entenderem. Princípio da economia processual. Pô, para que eu vou anular um ato? Para que eu vou refazer um ato se não houve prejuízo para as partes? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que numa audiência de instrução e julgamento, o juiz inverte a ordem da oitiva das testemunhas. A gente sabe, né, que na oitiva das testemunhas, primeiro deve-se ouvir as testemunhas da acusação, depois as testemunhas da defesa. Só que o juiz, enfim, vamos supor que ele inverte. Ele fala, não, hoje eu vou ouvir as da defesa primeiro. E a acusação vai depois. Pergunto, vai ter prejuízo para as partes a inversão da ordem da oitiva das testemunhas? Não. Houve um desrespeito a uma formalidade legal? Houve. Né? O Código de Processo Penal estabelece que primeiro são as testemunhas da acusação. Mas vocês acham que tem que anular toda a oitiva de testemunhas só porque o juiz inverteu a ordem? Pô, aí é demais, né? O Elon falou, se o juiz fizer pergunta inicialmente antes das partes. Como assim, Elon? Você fala em que sentido? Se o juiz pergunta para as partes se ele pode ouvir a outra primeiro, como assim? Esperar aqui só para ver o sentido que o Elon quer colocar aqui. Em relação ao tema 1, você está falando. Elon, só para entender aqui seu questionamento. Deixa eu abrir aqui o áudio do Elon aqui. Elon, pergunta aí, irmão. Fala aí, irmão. O que eu estou falando é que, no exemplo que você está dando, se o juiz inicialmente começar perguntando antes das partes, se não houver prejuízo também, não seria motivo de você anular o ato. Você fala se o juiz tiver falado primeiro para as partes? Não, o que acontece? A ordem processual é primeiro, no caso, a acusação, no caso, primeiro houve as testemunhas da acusação, depois da defesa, e aí tem a pergunta entre eles. Se o juiz inicialmente começar fazendo pergunta antes das partes, isso também não seria motivo para que você... Sim. Entendi. Ele troca a ordem, o juiz faz as perguntas primeiro, entendi. Justamente, isso também não é motivo para anular, a não ser que haja um prejuízo, certo? Mas é isso mesmo, Elon. Então, assim, só para deixar claro, tá, gente? A gente ia até lembrando do princípio, até lembrando da classificação de nulidade relativa. A nulidade relativa, esse princípio aqui vale para as nulidades relativas, a parte ela tem que demonstrar prejuízo. Se não houver prejuízo, não há que se falar em nulidade. Agora, se a parte demonstra que realmente houve um prejuízo, se esse prejuízo fica provado, aí o ato deve ser anulado. Agora, não havendo prejuízo para as partes, não há que se falar em nulidade. Beleza?
artigo 563 do Código de Processo Penal, princípio do pas de nullité sans grief. Vamos lá. Segundo princípio aqui, vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta, gente, em relação a esse ponto? Vamos lá, então. Segundo princípio, princípio da instrumentalidade das formas. O que é o princípio da instrumentalidade das formas? Mesmo que a formalidade legal, mesmo que um ato processual ele seja descumprido, se a finalidade daquele ato for cumprida, for atingida, não há que se falar em nulidade. Ou seja, a finalidade prevalece sobre a forma. Então, vamos lá. Princípio da instrumentalidade das formas. Não haverá decretação de nulidade se a finalidade da qual o ato versa atingir o seu objetivo. Mesmo que um ato processual tenha a sua formalidade desrespeitada, se esse ato em relação à sua finalidade for alcançada, prevalece aquele ato processual e não há que se falar em nulidade. Isso está traduzido, né, especificamente no artigo 566 do Código de Processo Penal. O artigo 566 do Código de Processo Penal, ele tem uma expressão que fala que não se declarará a nulidade se não houver influído na apuração da verdade substancial da causa. Então, não haverá nulidade se esta não houver influído na apuração da verdade substancial da causa. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina a seguinte situação. Vamos colocar que o Elon me processa por um crime contra a honra, beleza? O Elon é autor, eu sou o réu, ele oferece queixa-crime contra mim por algum crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, enfim. Ele vai e oferece a queixa-crime, o juiz vai e recebe a inicial, e vamos supor que o juiz manda o oficial de justiça para outro endereço. E eu, Léo, não sou citado. Então, a Laninha falou assim, professor, também é vislumbrado no artigo 563 do Código de Processo Penal? O 563 é mais em relação ao princípio do prejuízo, Laninha. O artigo 563 é mais em relação ao princípio do prejuízo. Mas, assim, é óbvio que a gente pode falar de princípio da instrumentalidade das formas indiretamente, porque, assim, se o ato cumprir a finalidade dele, não vai haver prejuízo, certo? Mas o artigo 563 é mais para o princípio do prejuízo. O princípio da instrumentalidade das formas é mais no artigo 566, beleza? Mas indiretamente pode repercutir. Então, imagina a seguinte situação. Imagina que o Elon oferece a queixa-crime e eu, Léo, não sou citado. O réu não é citado. Falta de citação. Há um defeito processual aí, certo? Falta de citação. Só que, vamos supor que eu, Léo, um dia, vamos supor que eu tenho alguns conhecidos no fórum. Vou lá no fórum, vou falar com alguns conhecidos meus que trabalham lá. Vejo as pautas de audiência e tô vendo lá. Audiência tal, Elon versus Leonardo Elias de Paiva. Ou algum amigo meu lá do fórum fala assim, olha, você vai vir de sua audiência amanhã? Eu vou falar, mas que audiência? Fala o seguinte, uai, tem uma audiência sua amanhã, uai. O Elon contra você. Eu falo, mas eu nem fui citado. Uai, mas o processo é amanhã. Eu, Léo, sem ter sido citado, vou e compareço na audiência. Eu, Léo, sem ter sido citado, vou e compareço na audiência. Pergunto, houve um desrespeito à formalidade legal? Houve, falta de citação. Mas seguinte, eu compareci à audiência. A finalidade do ato foi cumprida? Foi cumprida a finalidade do ato.
que prevalece, então? A forma ou a finalidade? A finalidade. Se o réu comparece em audiência, mesmo sem ter sido citado, a audiência prossegue, considera-se citado, sendo que, havendo prejuízo para o réu, o juiz pode remarcar a audiência e aumentar o prazo. Beleza? Então, princípio da instrumentalidade das formas. Havendo cumprimento da finalidade do ato, a nulidade é desconsiderada e o ato prossegue. Exemplo aqui, clássico para vocês, falta de citação do réu, que é suprida pelo comparecimento do mesmo em audiência. Ou seja, o comparecimento do réu supre o comparecimento do réu em audiência supre a falta de citação, porque a finalidade, que é o comparecimento do réu, foi alcançada, sendo que, havendo prejuízo para o mesmo, o juiz pode estender o prazo. Beleza? Tranquilo? Princípio da instrumentalidade das formas. Vamos lá. Terceiro princípio, princípio da conservação dos atos processuais. O princípio da conservação dos atos processuais, ele está previsto ali no artigo 567 do Código de Processo Penal. O princípio da conservação dos atos processuais diz o seguinte: havendo incompetência do juízo, serão anulados somente os atos decisórios. Havendo incompetência do juízo, serão anulados apenas os atos decisórios. O que é o princípio da conservação dos atos processuais? E a gente pode relacionar até mesmo com o princípio da economia processual. Imagina que nós temos um juiz incompetente. Vamos colocar aqui um juiz incompetente, no caso, né, por incompetência territorial, que é o caso de nulidade relativa. Imagina que esse juiz incompetente territorialmente, a parte não entrou com exceção de incompetência ainda. E esse juiz foi despachando. Esse juiz foi despachando e o processo foi seguindo, o processo foi andando, marcha processual. Só que, depois de tudo, o juiz vai e decide. Havendo a alegação da nulidade ou havendo a exceção de incompetência, o que tem que ser anulado? Todo o processo, tudo que o juiz fez, toda a marcha processual, todos os despachos, todas as precatórias, tudo que o juiz fez andar o processo, ou somente o ato decisório, somente a sentença? Somente a sentença. Os outros atos, os atos de marcha processual, os atos de andamento processual, que movimentaram o processo, e não foram decisórios, esses têm que ser conservados para serem aproveitados, certo? Então, na incompetência do juízo, sendo um juiz incompetente, o que tem que ser anulado tem que ser apenas o ato decisório. O restante dos outros atos processuais, estes têm que ser conservados, estes têm que ser aproveitados. E aí, no caso, a sentença ou alguma decisão é anulada e o juiz competente vai aproveitar os atos de movimentação passados e vai apenas dar uma nova decisão. O Elon falou, e se o juiz competente confirmar aquela sentença? Não, ele pode até confirmar aquela sentença, mas é o novo juiz que vai ter que dar aquela sentença. A sentença do juiz anterior fica anulada, mesmo se o conteúdo for o mesmo. Mas vai ter que ser o juiz competente para proferir aquela sentença. A sentença do juiz incompetente anterior, ela fica anulada, ela fica prejudicada. Beleza? Então, beleza, vamos lá. Próximo princípio é o princípio do interesse. Princípio do interesse lá no artigo 565 do Código de Processo Penal. Artigo 565 do Código de Processo Penal. O artigo 565 do Código de Processo Penal, ele traduz ou ele manifesta o princípio do interesse.
E o princípio do interesse diz o seguinte: nenhuma parte poderá alegar nulidade para a qual tenha dado causa ou tenha concorrido ou que se refira à formalidade inerente à parte contrária. Vamos lá. Princípio do interesse. Nenhuma parte poderá alegar nulidade para a qual tenha dado causa ou que tenha concorrido ou referente à formalidade que interessa à parte contrária. Seguinte, uma parte ela só pode alegar nulidade se ela tiver interesse naquela nulidade. Ela só pode alegar ou ela só pode pedir uma nulidade se isso disser respeito ao interesse dela. Porque cada parte é responsável e cada parte só pode alegar nulidade dos seus próprios atos. Imagina a seguinte situação. Imagina que está numa audiência de instrução e julgamento, determinado crime, MP de um lado, defesa do outro. MP levou 3 testemunhas e a defesa levou 3 testemunhas. Chega na audiência de instrução e julgamento, o juiz só ouve uma do MP. Só ouve uma testemunha do MP. Não ouve as 3, ouve só uma. Pergunto, a defesa pode alegar nulidade e falar assim, epa, juiz, você não ouviu as testemunhas do MP, não. Você ouviu só uma. A defesa, ou compete à defesa, alegar nulidade referente à falta de oitiva de testemunha do MP, cabe à defesa alegar nulidade quando o interesse diz respeito à parte contrária? Não. O juiz não ouviu as testemunhas do MP ou negou a oitiva das testemunhas do MP. Quem tem que alegar nulidade é o MP. Formalidade que interessa a ele mesmo. E não a defesa. Beleza? Esse é uma das vertentes e um exemplo aqui do princípio do interesse. A parte só pode alegar nulidade de acordo com o seu interesse ou quando envolver ela. Dentro do princípio do interesse, aí no artigo 565, dentro do que eu falei na primeira parte do 565, nenhuma parte poderá alegar nulidade para a qual tenha dado causa ou tenha concorrido, é um princípio que vocês já devem ter visto processualmente, não sei se em processo penal, mas em processo civil, é o princípio de não se valer da própria torpeza. Nenhuma parte pode se valer da própria torpeza. Uma parte, gente, ela não pode se valer e se beneficiar da sua má-fé. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu, Léo, né, tenha cometido um crime. E aí, em juízo, ou me perguntam, né, Léo, qual que é o seu endereço? Tá? Aí eu vou e falo o seguinte, meu endereço é na Avenida Goiás, 1510. Só que eu não moro na Avenida Goiás. Aí em Goianésia, eu moro lá no Jardim Mariana. É onde eu moro, em Goianésia, lá no Jardim Mariana. Só que na hora de dar o meu endereço, de constar o meu endereço no processo, eu passo o meu endereço errado. Peço para o meu advogado passar o endereço errado. Peço para ele cadastrar o endereço errado. Aí o seguinte, o oficial de justiça vai me citar, né, ou vai me intimar onde? No endereço que foi dado no processo. Ele vai lá na Avenida Goiás, 1510. Só que como eu dei o endereço errado, ele não vai me encontrar. Ou seja, ele nunca vai me citar e nunca vai me intimar. O que acontece? Eu vou no dia da audiência, instrução e julgamento. Opa! Nulidade, falta de citação. Só que o que acontece? Quem que causou a nulidade? Eu, Léo, que causei a nulidade. Eu que agi de má fé. Eu que beneficiei da minha própria torpeza. Eu alego nulidade de citação quando eu dou interesse errado. Ou seja, princípio do interesse, não há que se falar em nulidade quando a parte que dá causa. Beleza? Tranquilo? Dá um feedback aí, gente. Vamos lá, então. Causalidade. Vamos lá. Próximo princípio aqui.
Princípio... Ah, vou aceitar. Calma aí, gente, rapidão. Só aceitar aqui o Calvin e aqui a Nayara. Vamos até 8h30, né, gente? Só confirma aí para mim. Essa reunião aqui do Zoom vai até 8h30. Quando cair, a gente encerra a aula ou vocês querem continuar um pouquinho? 8h30 encerra? Vocês que mandam, gente. Por mim, nós vamos até 10h30. Tô brincando. É só para saber se a gente renova a reunião ou não. 8h30, então acaba. Então, beleza. Hora que cair, essa transmissão do Zoom encerra. Beleza? Então, bacana. Vamos lá. Princípio da causalidade ou da contaminação. Princípio da causalidade ou princípio da contaminação está previsto lá no artigo 573, parágrafo 1º e também parágrafo 2º. Então, o princípio da causalidade ou contaminação está lá no artigo 573, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O que diz o princípio da causalidade ou da contaminação? Uma vez declarada a nulidade, esta se estenderá para os atos que dela diretamente dependerem. Vamos lá, artigo 573, parágrafo 1º. Uma vez declarada a nulidade, esta se estenderá para os atos que dela diretamente dependerem. Pensa comigo o seguinte. Imagina que num processo não tenha acontecido citação, certo? Não tenha acontecido citação. Vamos colocar aqui que eu tenha cometido um crime de roubo, dei o endereço certo, tá? Vou mudar o exemplo aqui, dei o endereço certo e tudo mais. Vamos colocar aqui outra situação aqui. Réu preso. Réu preso tem que ser citado, gente? Réu preso tem que ser citado? O que vocês acham? Réu preso tem que ser citado. Qual que é a forma de citação de réu preso? Vocês lembram como que réu preso tem que ser citado? Pessoal, réu preso tem que ser citado pessoalmente. Imagine o seguinte, imagine que eu cometi um crime de roubo e eu fui preso preventivamente, estou preso. E eu tenho que ser citado pessoalmente, certo? Só que o que acontece? Vamos supor que o oficial de justiça não me cita pessoalmente. Ou seja, ele fala, tá preso, o advogado vai ficar sabendo aí no processo. Ou seja, vamos supor que no exemplo, eu, réu preso, não fui citado. Então, imagina um processo sem citação, um processo em que o réu não foi citado. O que acontece? O que vai acontecer depois, posteriormente, audiência, instrução, julgamento? Pergunto, a audiência, instrução e julgamento, ela é válida nesse caso, sem citação do réu? Uma audiência, instrução e julgamento, ela pode ocorrer sem que o réu tenha sido citado? Não. Se não houve citação do réu, não dá para falar em audiência, instrução e julgamento. É o seguinte, só deixando bem claro, pode acontecer audiência, instrução e julgamento sem o réu. Desde que, por exemplo, o réu não queira em audiência, instrução e julgamento, ele manda o advogado dele. Agora, eu perguntei o seguinte, pode haver audiência, instrução e julgamento sem citação do réu? Sem que o réu tenha sido citado? Não, tem que ter citação do réu. Pergunto, qual que é o ato primário que é nulo? A falta de citação, certo? A falta de citação. Pergunto, a audiência, instrução e julgamento, ela decorre da citação? A audiência, instrução e julgamento é um ato que depende da citação? Sim. O que acontece? Se a citação for anulada, quem tem que ser anulado também? Tudo depois dela. Se a citação é nula, tem que ser anulado a IJ, tem que ser anulado a audiência, instrução e julgamento. Por quê? Porque ela depende diretamente da citação. É um ato que tem nexo causal com a citação. Ou seja, quando um ato ele é nulo e ele for ser anulado, não vai ser só ele que tem que ser anulado. E aí a gente entra no artigo 573, parágrafo 2º. Quando o juiz vai anular um ato, ele tem que indicar os atos que também serão afetados. Isso está no 573, parágrafo 2º.
Quando o juiz ele vai decretar a nulidade de um ato, ele vai ter que indicar quais são os atos posteriores que vão ser afetados. Ou seja, a citação é nula, afeta os atos que dela diretamente dependem. Afeta a IJ, afeta a audiência, instrução e julgamento. E aí o juiz vai ter que declarar a nulidade da citação e também vai ter que declarar que a audiência, instrução e julgamento, que é um ato posterior, também vai ser anulado. Beleza? Alguma pergunta, gente, em relação a esse princípio da causalidade ou contaminação? Vamos lá. Então, vamos falar o último princípio aqui. Princípio da convalidação dos atos processuais. Esse princípio da convalidação dos atos processuais é o que a gente falou da nulidade relativa. A nulidade relativa, ela apresenta um defeito que diz respeita à legislação infraconstitucional, mas ele é um defeito sanável. Ele é um defeito que pode ser corrigido. O princípio da convalidação dos atos processuais, ele vale para as nulidades relativas, tá? E só para as nulidades relativas. O que diz o princípio da convalidação dos atos processuais? Apresentando nulidades relativas, os atos processuais, eles podem ser convalidados. Eles podem ser corrigidos. Ou seja, apresentando vícios de nulidade relativa, esses atos podem ser corrigidos, eles podem ser sanados, eles podem ser convalidados. O que é o princípio, então, da convalidação dos atos processuais? Importam que determinados atos processuais, ou seja, aqueles que apresentam nulidade relativa, eles podem ser convalidados, eles podem ser tornados válidos dentro de um processo. E aí, como exemplo, a gente tem artigo 568, artigo 570 do Código de Processo Penal. Um ato que apresenta um vício pode ser convalidado, pode ser validado posteriormente, desde que seja corrigido, desde que o defeito, o vício seja sanado. Beleza? Artigo 568 a artigo 570 do Código de Processo Penal. Vai acabar a aula agora. Gente, prazerzão falar com vocês. Deus abençoe. Até a próxima aula. E tamo junto, beleza? Qualquer coisa, estou à disposição. Celular,